Trânsito de Rondonópolis, de números a estratégias. A PRF, a Polícia Rodoviária Federal, também é responsável por garantir a livre circulação nas rodovias e estradas federais e por manter a articulação com outros órgãos de trânsito, transporte e segurança pública, inteligência e defesa civil. Rondonópolis é cortada pelas rodovias federais BR-163, BR-364 e pelas estaduais MT-130 e MT-270, e contamos com uma delegacia da Polícia Rodoviária Federal. Considerando os dados do IBGE, de acordo com o censo de 2022, Rondonópolis tem a segunda maior frota do estado de Mato Grosso, na época com mais de 207 mil veículos, com uma proporção de quase um carro por habitante. Popularmente conhecida como a capital do bitrem, o município possui hoje milhares de reboques e semi-reboques emplacados, sem falar o número crescente de motocicletas. Os números mais atuais do Detran Mato Grosso, atualizados em maio deste ano, apontam 316.677 veículos em Rondonópolis, quantidade que representa aproximadamente 6% da frota estadual. Somente Cuiabá, a capital do estado, conta com a frota maior de 501.435 veículos, e esses dados são até julho de 2024, e o inspetor que está conosco vai atualizar daqui a pouquinho. Bem-vindos ao podcast Conexão Comunidade. Eu sou Rossana Arruda, acadêmica do curso de jornalismo da Unemate. Eu sou o Ender Dias, também acadêmico do curso de jornalismo. Pela breve introdução que tivemos aí, dá para perceber que o assunto é algo ligado diretamente à cidade de Rondonópolis, o trânsito, assunto que está aí no nosso dia a dia, Rossana. Exatamente. No episódio de hoje, nós vamos mergulhar um pouco nesse cenário do trânsito de Rondonópolis, acompanhados por um ex-superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Nós vamos abordar os números que espelham a realidade das vias e estradas da nossa cidade. Discutir um pouquinho, os principais desafios enfrentados e explorar possíveis soluções para aprimorar essa segurança e a fluidez do nosso trânsito. É isso aí, com grande satisfação apresentamos o inspetor Francisco Elcio Lucena para enriquecer nossa discussão sobre o trânsito em nossa cidade. Ele que possui uma trajetória muito sólida na PRF aqui em Mato Grosso, atuando desde 96, ou seja, tem uma longa jornada na PRF. A sua ampla experiência na gestão e operação de trânsito inclui o cargo de chefe operacional da PRF aqui no estado de 2018 a 2019 e, além disso, a superintendência. Ele ocupou até 2023, ou seja, em um período bem recente, com seu conhecimento na promoção da segurança pública e também na melhoria das condições de trânsito. Temos aqui premissas fundamentais para uma conversa bastante abrangente e, o melhor, esclarecedora. Seja bem-vindo, Francisco Elcio Lucena, ao podcast Conexão Comunidade. Eu que agradeço, uma grande oportunidade. Falar de trânsito de Rondonópolis, para mim, é minha grande paixão. Uma cidade que me acolheu aos 10 anos, minha família, uma cidade que me trouxe toda a minha experiência e me deu minha grande oportunidade. Então, estar aqui discutindo os problemas e falando do futuro de Rondonópolis, para mim, é uma grande satisfação e felicidade, juntamente com vocês. E bem lembrado, eu fiz um pequeno histórico, nesse início do podcast, mas o inspetor pode trazer para a gente os dados mais recentes sobre esse trânsito, principalmente incluindo acidentes, congestionamento, infrações e como esses números refletem a situação do nosso trânsito atual. Isso mesmo, Rosana. O que nós precisamos entender são os números. Há 10 anos, nós tínhamos aqui uma malha rodoviária de 1.200 quilômetros, considerando avenidas, ruas, a parte rural, parte urbana, também as rodovias. Só que a cidade, nesses 10 anos, ela passou a ter 1.500 quilômetros. Crescimento significativo, na sua grande maioria dentro da parte urbana, devido ao nosso crescimento. Isso, da pujança econômica do nosso estado, a vinda de várias pessoas, de novos empreendimentos. Isso trouxe alguns desafios, E, de certa forma, a criação de novos bairros. Isso também teve um aumento significativo, não só de populacional, mas também trouxe um crescimento, como você mesmo há pouco falou, um crescimento significativo da frota. Hoje somos a segunda maior frota do estado. Mas nós precisamos ter aqui uns números que precisamos ter ao cuidado. Por exemplo, no Brasil, a média para cada 100 mil pessoas, nós temos 15 mortes. Em Rondonópolis, 4. Um aumento aí, uma diferença de 60%. Por que disso? Tem vários fatores, mas eu posso apontar um, que é a respeito
transporte público. Há 10 anos, o transporte público transportava quase 1 milhão de pessoas, entre crianças, adolescentes, jovens, estudantes e uma grande parte de trabalhadores. Hoje, o transporte público não transporta não transporta pouco mais de 160 mil pessoas. E se você olhar essas mortes, que o ano passado foram próximo de 60, eu estou falando de mortes direto. Mas se você pegar o DataSUS, eu pego um retrospecto de 2 meses à frente, eu já ultrapasso a barreira de 100 pessoas. E a maioria são quem? São trabalhadores. E quais são os horários? São no período da manhã, na hora do almoço e no final da tarde. Ou seja, é indo, voltando ao trabalho, levando os filhos à escola. E a maioria são trabalhadores, são homens e mulheres. E qual que é a idade média dessas pessoas que faleceram na rodovia, aqui no nosso perímetro urbano? Pouco mais de 30 anos. São pessoas jovens, são pessoas que têm muito ainda a oferecer pela cidade. Isso é um prejuízo, não só emocional, mas também recursos, né? Muito pessoas que teriam muito a contribuir para Rondonópolis. E aí, se nós fazemos uma outra outro olhar para os números, eu tenho 216 mil veículos que são dados oficiais do Detran. Mas se eu considerar a frota flutuante, que são devido aos empreendimentos, né, econômicos e pessoas que vêm à cidade fazer as suas compras, eu tenho uma ordem de 250 mil veículos. Aquele número que você falou. Para cada habitante, um veículo. É muita coisa. Muito. E aí, se eu olho para a infraestrutura, nós tivemos uma expansão, como um dado ali que fala, 1.200 quilômetros para 1.500. Eu coloquei o trabalhador longe do local de trabalho. E aí ele tem todos os dias fazer uma via sacra. No período da manhã, para ir ao trabalho, no período do almoço, para retornar à sua casa, né? Sim. Ou para levar o filho, ou buscar o filho, e depois da tarde para retornar. Então, é um trânsito estressado, é um trânsito que não é solidário, é um trânsito conflituoso. E as pessoas acabam se desgastando emocionalmente. Às vezes, chega no trabalho nervoso, irritado, a retornar. São pessoas que precisariam estar calmas, em boas condições para aprimorar os seus conhecimentos. E às vezes o trânsito não permite isso. E se olharmos a frota ainda, só para complementar aqui, eu tenho uma frota ainda que está carente de manutenção. Quase 50% das motocicletas, desses 216, eu tenho 70 mil, estão em péssimas condições, oferecendo pouca segurança para os condutores. E isso, mais um dado. Afeta diretamente. Mais um dado. 50% dos condutores não são habilitados. Então, é uma cadeia, não é, Lucena? explosiva. E essa questão que você falou, já invadindo o assunto, Rossana, Sim. sobre as condições, elas estão restritas à parte estrutural, física das motos, dos veículos, ou também na parte ali administrativa, tributária? As duas coisas. Quando eu falo que 50% das motocicletas, os condutores não fazem o licenciamento devidamente, ao fazer o licenciamento, ao transferir, tem que passar por uma fiscalização, né? Quem está em boas condições. Boas condições, né, para ser aprovada, não são habilitados. Isso causa um certo conflito, né? São condutores que não estão capazes de estar num trânsito como este de Rondonópolis. Intenso e um pouco confuso. Aí, portanto, inspetor, diante de todo esse contexto, esses dados e estatísticas aí que envolvem a questão do número de veículos, habitantes, e essa também, vamos colocar essa relação entre eles, o senhor pode nos falar acerca de algum projeto ou programa específico que teve um impacto para combater esse dado alarmante acerca do número de mortes aqui na cidade? Você acredita que essas ações e esse tipo de programa educativo, eles podem sim contribuir para melhorar a situação do trânsito? O senhor, com essa experiência toda, consegue verificar aí algo que deu certo para combater essa crescente nas mortes? Sim, a educação, ela é imprescindível. Quando nós vamos às escolas, o ano passado, junto com o CETRAT, com outros sindicatos, né, a sociedade, então nós nos reunimos, fizemos uma grande força-tarefa. Realizamos 110 encontros nas empresas. Isso propiciou uma grande discussão, né? Levar isso, trazer grandes informações. Isso também, as próprias empresas, entidades começaram a também criar mecanismo de também educar de uma forma permanente os alunos, os seus colaboradores. Então, palestras nas escolas, grupos de discussões para como que posso melhorar o meu bairro, a minha escola, o meu ambiente de trabalho com relação ao trânsito. Liberar o funcionário um pouco mais cedo, dar condições do funcionário fazer manutenção,
Teve empresas que, inclusive, começou com um projeto de financiar a carteira. Isso foi fantástico, com essa discussão. E aí ele se deparou que 30% dos seus colaboradores não eram habilitados. Então, eles criou um programa de incentivo, aquele que tinha e tinha um resultado positivo, ganhava. E aquele que não, eles financiavam. Então, isso é muito importante. E outras empresas também perceberam que precisava melhorar as condições de trabalho dos próprios trabalhadores. Começaram a trazer as esposas, os filhos para discutir trânsito, né? E aí oferecer outras condições. Então, assim, falarmos em educação vai ressignificar a vida de muitas pessoas. Mas temos um outro programa, que é a nível de Estado, que é a Lei Seca. Hoje, dado do IML, para cada 10 pessoas que morrem no trânsito, 7 estão embriagadas. Dados do Detran. Chega na quinta, na sexta, no sábado, mais de 50% dos condutores entram embriagados. Então, aquele pai, às vezes, vai na choperia, na pizzaria, comer uma pizza, toma uma cervejinha, mas, de certa forma, pega o seu veículo, vai estar embriagado. E aí, outra informação muito importante. Nós temos aí essa lei seca que deveria ser instituída de forma permanente para criar esse vínculo de corresponsabilidade. Não é só dos órgãos públicos, é do cidadão. Todos nós temos que ter a responsabilidade. Eu posso beber? Posso, mas dirigir não. Eu preciso respeitar. É a minha vida que está em risco, é o meu futuro que está em risco, é o futuro dos meus filhos. E outra coisa importante, a própria polícia também tem outros mecanismos, que é Pare pela Vida. É junto com a Nova Rota, NTT, CETRAT, com sindicatos, a gente tem proporcionado uma fiscalização humanizada. O que é? Parar o veículo e fazer uma fiscalização de 360 graus. Qual que é o objetivo? Mostrar, né, de forma técnica, quais são os requisitos técnicos para ter um pneu em boas condições, freios em boas condições, carga bem amarrada, para que ele possa ter uma viagem segura. Todos nós temos a responsabilidade, mas não só multar, criar uma sinergia de que as pessoas elas precisam ter essa responsabilidade. E é interessante, no primeiro momento todo mundo ficou assustado pela polícia, separado, e aí quando eles param, a gente faz uma abordagem, não é nada disso, temos já temos um protótipo, e aí depois que fazemos uma verificação, liberamos todos os condutores, só que eles terão a responsabilidade de voltar no dia seguinte, para reapresentar o caminhão e o veículo. Esse que é o grande objetivo, mudança de comportamento, mudança de... Nós precisamos mudar a estratégia de fiscalização. Não é só punir. Nós precisamos, através da fiscalização, reeducar e, com isso, quebrar paradigmas. Eu acho que assim, você já contemplou, porque a minha pergunta seria qual é o papel das autoridades locais, da Polícia Rodoviária Federal e da comunidade na promoção de um trânsito mais seguro. Então, na verdade, todos, né? Todos nós. Rosana, a lei, elas são muito estáticas, mas ela é muito fria. Mas as pessoas que são os seus operadores, elas precisam ter essa consciência, ela precisa se revestir de espírito, empatia, para que torne isso de uma forma mais efetiva e que ressignifica. O direito de ir e vir é de todos, ele tem que ser pleno, mas tem que ser uma coisa para todos, desde o pedestre, desde o ciclista, do veículo de passeio, do caminhão. E precisamos criar uma grande harmonia para que possamos, no futuro, ter um trânsito cada vez mais humanizado. Portanto, Lucena, nesse sentido, você falou aí da atuação desses agentes, esses atores aí, enquanto instituições. Agora fala para nós como a população ela pode contribuir para melhorar cada vez mais essa sinergia no trânsito ali, esse ciclo ali mesmo, diário. Precisamos integrar, não é, nós não precisamos de cada um vir no seu quadrado, tudo tem que estar bem misturado. Levar para a comunidade, discutir, criar blitz do bem, e mostrar a importância de uma moto devidamente manutenida, né? O uso correto dos equipamentos, a importância, as pessoas precisam ter essa consciência, né? Não ir lá só fazer uma operação e punir, mas buscar ter a população como parceira, como o elo da transformação. Nós precisamos nos envolver de uma forma mais engajamento, né? As escolas é um bom começo, mas só isso, temos outro projeto, é o Teatro pela Vida. Nós levarmos essa discussão dentro das escolas, fazer com que a criança seja um motor propulsor da transformação dos pais. Ou seja, quando o filho estiver no banco sentado e o pai furar um sinal vermelho, o filho começar a cobrar. Exatamente. E também quando o pai coloca o filho e não se preocupar em colocar na cadeirinha ou no cinto, o filho cobra do pai. Nós precisamos ter esse engajamento, a transformação nesse novo cidadão que está por vir. Eles têm que estar preparados e enganjados para que possamos, como falamos anteriormente, ter um trânsito mais seguro e mais humanizado. O cidadão ele tem que compreender o papel dele no trânsito e, a partir disso, fazer uma análise pessoal
da forma que ele também pode contribuir como um agente ali de trânsito. Isso mesmo, Bento, porque a responsabilidade não é, se você vê a nossa cidade está com asfalto, ruas não tem buraco, bem sinalizada, né? Mas existe um comportamento agressivo, egoístico das pessoas, né? Cada um acha que é dono por si, sai empinando moto, sai em alta velocidade, um número pontual. A média, que seria 40 quilômetros, nós tivemos aqui recente pelo Cetrate uma pesquisa, a média da velocidade acima de 80. Hoje, quem é o pai que tem a segurança de deixar um filho brincando na rua? Pode ser num bairro sossegado. Por isso que nós estamos buscando uma alternativa ainda meio que não é correta, mas é o quebra-mola, para evitar esse excesso de velocidade. Nós precisamos discutir de forma séria, uma forma integrada, envolver todos os atores, seja do mais simples à alta autoridade, um projeto a longo prazo, para que possamos ter mudança significativa. E aí sim, não morrer mais 24 para cada 100 mil, nós sermos uma referência nacional e mundial no nosso meio. A gente costuma dizer, todo dia morrem pessoas. Claro que todo dia morrem pessoas, mas não dessa forma, né? Cruel e principalmente assim E o irresponsável, né? pior é que se você for no hospital regional, você finais de semanas, feriados prolongados, há fila de ambulância, há congestionamento de ambulância. É uma tristeza. O setor Ortopédico. ortopédico aqui, esses dias, a própria prefeitura, ela fez um investimento para diminuir a fila, porque é a obrigação do Estado, mas o município fez um aporte muito significativo. E com isso, para quê? Para tentar amenizar o sofrimento do trabalhador. São mais de 100 amputações de membros inferiores e superiores. O home care, que é um equipamento caro, ele está aí praticamente sendo usado grande parte com pessoas envolvidas no trânsito. Como eu falei, são pessoas com menos de 30 anos. Outro dado que me deixa bastante assustado é a questão do custo. Nós temos aí uma arrecadação de 2.300 bi. O município destina quase 800 milhões só para atender de forma paliativa quase 70 milhões. É um dinheiro que poderia estar revertido em educação, Com escola, certeza. um viaduto, né? Mas o trânsito, ele é um buraco negro, é um sumidouro. Vai levando vidas, vai levando recursos e vai levando esperança. Lucena, além de ser algo atrelado diretamente à segurança, o trânsito também está ligado à questão da saúde, né? É uma Isso. questão de saúde também. Você pega a maioria dos trabalhadores, especialmente os trabalhadores aqui, a gente fizemos uma blitz de saúde, todos os motoqueiros estão com pressão alta, porque eles saem de casa estressados, eles têm que cortar, isso é um perigo iminente, ele vê a morte todos os dias e todas as horas. Você acha que isso não vai impactando emocionalmente? Isso quando chega com uns 30, 40 anos, as pessoas já estão sofrendo uma dor silenciosa que vai corroendo a saúde, vai corroendo aquela forma, mas às vezes a pessoa acaba levando a um descuido e acaba acontecendo acidente. Eu estou cansado de ligar para famílias e dizer que aquela pessoa, aquele ente querido, vai voltar no caixão. É isso que você falou, é muito importante, esse retrato de impaciência no trânsito, né? Essa questão de eu preciso chegar logo, então eu vou furar o sinal. Ou então eu não dou a vez. As preferenciais aqui estão matando bastante, né? Porque as pessoas não têm respeito disso. E principalmente, assim, a questão da pessoa xingar uma outra no trânsito, sabe? Se essa pessoa está armada, já desce, né? Porque não, era a minha vez, não, porque você me fechou, porque você não deu seta, né? Então, esse estresse, né, que essa pessoa está vivendo, culmina isso, né? É a questão de planejamento, né? As pessoas aqui são quase 250 mil pessoas, para ser um número exato, 247 mil habitantes, a maioria, né? Elas fazem uso do transporte com motocicleta. E às vezes, assim, tem uma ideia ainda provinciana. A nossa cidade cresceu. Nossa cidade é uma cidade de Exato. médio porte. Ex- Eu preciso planejar minha saída de Sim. casa. Aí tem a famosa motovan, né? O filho pequeno da creche, ou depois que vai para a escola, aí vem ele, né? Depois mais a esposa, aí ele vai deixando. Deixa o filho na creche, deixa o filho na escola, deixa a empresa, a esposa no trabalho e vai trabalhar em 15, 20 minutos. Isso aí é uma bomba relógio. É uma bomba relógio. E aí você acha que qual que é o espírito desse motociclista, desse condutor chegando na empresa? Ele não está apto a trabalhar. Por isso que ele fica agressivo, por isso que ele fica com raiva. Nós precisamos dar condições. E aí, eu falo também que há necessidade também um planejamento, criação de viadutos, de estrutura para dar fluidez. E repensar o trabalhador, ele precisa estar mais próximo do local de trabalho, para que possamos oferecer mais dignidade e mais segurança para esse trabalhador que precisa ganhar o pão de cada dia. Quando você fala assim, você já nos deu vários dados com relação ao que pode acontecer para melhorar, né?
Mas fazendo uma reflexão, assim, final, lá para a gente finalizar, como você vê o futuro do trânsito de Rondonópolis? Assim, no contexto de hoje, né? Eu Fazer uma vejo com análise. muita esperança. Estar aqui falando com vocês de uma forma aberta e bem transparente, isso é motivo, assim, de esperança. Vocês, de certa forma, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Vocês vão levar em todos os cantos, através do rádio, essa vontade de mudança. E nós tivemos em 110 pontos, né? As pessoas querem mudança. E hoje, na pauta política, o trânsito é importante. Então a sociedade está cansada. A sociedade de ver o seu ente querido perder a vida, ou ficar paraplégico, ou perder sonhos que são destruídos, né? Nós precisamos repensar. Eu vejo assim, quando a população começa a colocar como prioridade compensar, as decisões virão. Às vezes vai vir um pouco tarde, mas nunca é tarde para grande mudança. E o importante é ter um grande planejamento, né? Ter um grande mapa, onde queremos chegar. Queremos oferecer boas condições de fluidez, garantir o direito de vir das pessoas e criar um ambiente harmonioso. Tem que ser harmonioso para o ciclista, para o motociclista, o caminhão e também o carro de passeio e o pedestre. As ruas, ela tem que criar um ambiente harmonioso. Precisamos pensar numa revolução das calçadas. Precisamos pensar numa revolução de Esse é um ponto. arborização. Precisamos pensar uma integração que realmente possibilita essa vida plena, essa vida com harmonia. Então, trânsito não significa guerra. Trânsito significa paz. Trânsito significa progresso. Trânsito significa esperança. Trânsito vai ressignificar o futuro dessa cidade. E eu acredito nessa cidade. E eu acredito que nós teremos um trânsito cada vez melhor em pouco tempo. Com certeza. Lucena, dentro dessa reflexão para o futuro, agora falando sobre algo concreto, que efetivamente pode ser implementado para melhorar o trânsito aqui em nossa cidade. Eu posso elencar algumas coisas importantes. Transporte público. O transporte público ele tem que ser repensado na visão do trabalhador. O transporte público teve uma mudança significativa, ônibus novos, mas precisa ir além. Precisamos chamar as empresas, garantir uma condição que o trabalhador vai chegar em tempo hábil no seu emprego, e com isso podemos até atrair novas empresas, né? O transporte tem que ser uma discussão importante, porque a maioria das pessoas que estão morrendo são trabalhadores, pessoas se deslocando para o trabalho. Esse é um ponto. É necessário também criar corredores, né? Já que nós temos bairros longe dos locais de trabalho, nós precisamos quebrar esses gargalos, né? Especialmente algumas trincheiras, alguns viadutos, né? Nós temos aqui na Vida de Estudante, nós temos na Bandeirantes, alguns pontos importantes. Eu acredito que com um bom investimento em infraestrutura, nós vamos conseguir economizar os recursos, né, paliativos. E com isso a cidade ganhar fluidez. Isso vai trazer um certo conforto. E aí outra coisa importante. Nós precisamos fazer com que as ruas elas não sejam um campo de guerra, mas é uma convivência harmônica entre todo cidadão. As pessoas têm que ter o prazer e a percepção que está andando pela calçada. Por quê? Nos bairros, 70% dos locamentos são pequenos locamentos. Ao melhorar a condição de calçada, arborizando, as pessoas deixarão os carros na garagem e caminharão. Vai ser bom para a saúde e bom para o bolso. E bom para a cidade. Inspetor Francisco Elcio Lucena, muito obrigado por compartilhar toda essa experiência, o seu ponto de vista sobre essas possibilidades de serem implementadas também, aquilo que você espera pelo futuro. E nós agradecemos muito por ajudar a sociedade, como você disse. Esse é um material que vai circular, vai servir aí não só como um projeto de extensão universitária, mas também vai servir para nortear discussões da sociedade local. Por isso, ajudando nós aqui, dentro desse contexto, a pensar no trânsito de Rondonópolis, nós estamos levando essa discussão para toda a sociedade, por isso agradecemos a sua participação. Eu que agradeço e estou sempre à disposição, foi uma honra, e sempre que puder, estar falando de trânsito, que é realmente algo que eu amo, que eu gosto, que eu convivo há 30 anos, e especialmente essa cidade que tanto me acolheu, né? Eu tenho aqui uma gratidão imensa por essa terra tão maravilhosa e tão generosa. Mais do que um compromisso para que possamos mudar cada vez mais e trazer uma pacificação no trânsito e uma certa esperança no coração e na alma das pessoas. Eu que agradeço. Obrigado. Que maravilha, né? Um representante da Polícia Rodoviária Federal falando dessa forma, né? Então a gente vê que tem jeito, né? Que tem ações, que é preciso mudar, né? Então, esse é mais um episódio. Se você gostou, achou informativo, siga o nosso podcast. A sua participação é fundamental para promover discussões importantes como essa. Mais uma vez, muito obrigado por isso.
Tá aí, nosso agradecimento, Lucena, mais uma vez contribuindo, como Sim, a Rossana explicou aqui para nós, é muito importante um agente que está ligado diretamente relacionado ao trânsito estar aqui nessa discussão com a gente, Ajudando a gente a apresentando pensar. medidas, iniciativas dentro desse projeto. E você convidou eles a seguirem, é importante também eles aproveitarem e acompanhar o próximo episódio. Estamos trazendo, né, Rossana, dentro desse projeto Conexão Comunidade, diversos assuntos e temas relevantes para a comunidade local e também acadêmica de Rondonópolis. Fiquem conosco. Um abraço para vocês, até o próximo episódio.